O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, foi alvo da nova fase da operação que mira fraudes do extinto Banco Master do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Ele foi alvo nesta quinta-feira. O ministro André Mendonça, do STF, autorizou a operação após pedido da Polícia Federal. Agora, as operações e investigações do caso começam a bater, de fato, concretamente, na porta das esferas políticas, e este é só o começo. Reportagem de Luciana Amaral. As investigações da PF apontaram que Daniel Vorcaro custeava viagens internacionais de Ciro Nogueira. Em uma conversa extraída do celular de Vorcaro, o ex-banqueiro diz para um intermediador levar um cartão para pagar contas de Ciro em restaurantes em Sambar, uma ilha caribenha. Uma empresa no nome de Raimundo Nogueira, irmão de Ciro, também teria comprado 30% das ações de uma empresa de investimentos presidida por Felipe Vorcaro, primo do dono do Banco Master e único preso na operação desta quinta, por R$1 milhão. Mas a PF apontou que o valor real das ações adquiridas seria de 13 milhões de reais. Por meio de dividendos frutos dessa participação, a empresa ligada à família de Ciro recebia pagamentos mensais, que poderiam ir de R$300 mil a R$500 mil, em um potencial ato de lavagem de dinheiro, segundo as investigações. A PF também apontou que o texto de uma proposta de emenda apresentada por Ciro, que visava aumentar em até R$1 milhão a cobertura do FGC, foi redigido dentro do Master. A emenda Master, como ficou conhecida, foi apresentada em agosto de 2024. Na época, agentes do mercado financeiro começavam a questionar investimentos vinculados ao banco que prometiam retornos acima da média. De acordo com a PF, um envelope com texto foi entregue em um endereço residencial do senador. Depois da publicação da proposta, Vorcaro disse: "Saiu exatamente como mandei." Quando começou a Operação Lava Jato, existia, como vocês se lembram, algumas delações e imediatamente após eram tomadas medidas invasivas como busca e apreensão e outras medidas. A operação dessa quinta adentra o núcleo político do caso Master, vinculando o Centrão diretamente às investigações. Aliados de Flávio Bolsonaro monitoram de perto a situação e buscam imprimir uma imagem de distanciamento. Ciro, que também é presidente do PP, foi elogiado e um dos primeiros procurados pelo presidenciável quando anunciado como representante do pai, preso na eleição. A oposição aposta que é questão de tempo para que a investigação também mire membros do PT na Bahia por ligações com Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro. Já os governistas continuam a bater na tecla de que as operações seguem seu curso natural pelo fato de o governo Lula dar liberdade total à Polícia Federal. Enquanto isso, Vorcaro segue em tratativas para consolidar a colaboração premiada com a PF e a PGR. Mas, quanto mais a investigação avança, em tese, menos dependente fica da delação do ex-banqueiro. O ministro André Mendonça ainda não deu garantias de homologação e já relatou ver possível manipulação pela equipe de Vorcaro. Nesta quinta, o gabinete do ministro disse que Mendonça ainda não teve acesso ao teor do material, mas que delações são atos de defesa que precisam ser sérias e efetivas para produzirem efeitos. Também foi frisado que as investigações seguem seu curso, independentemente de colaborações. Christopher Vargar, uma pergunta na cabeça de todos que nos acompanham é: qual é o efeito político-eleitoral dessa ação da Polícia Federal hoje contra o senador Ciro Nogueira? Olha, a gente pode responder essa pergunta sobre dois níveis de análise. A primeira é que é um sinal claro que muitos em Brasília vêm especulando há algum tempo, que essa investigação do Banco Master tem chão pela frente. Nós temos, um ministro supremo, André Mendonça, que está muito comprometido de ver essas investigações a fundo. A Polícia Federal tem um ciclo investigativo próprio, uma autonomia investigativa, e a rede de influência do Daniel Vorcaro do Banco Master é extensa. Então, a expectativa sempre foi que podemos ter novos desdobramentos, novas evidências, novas lideranças políticas comprometidas, e Ciro Nogueira estava no topo dessa lista. Então, eu acho que, e num contexto onde nós temos os canos de corrupção continuando a se alardear,
isso não é uma boa notícia para o Palácio do Planalto. O que a gente tem visto nos últimos meses, parte da queda do presidente Lula nas intenções na sua aprovação popular, de janeiro até março, abril, é uma cobertura, né, enorme desse escândalo, e o efeito foi de aprofundar o grau de pessimismo que nós estamos vendo nas pesquisas como um todo. Então, tudo piorou. A aprovação do governo, expectativa se o país está na direção errada ou certa, quando você faz essa pergunta. Então, não é que o Palácio Planalto, o presidente Lula, está diretamente implicado, mas aprofunda o pessimismo. Esse é o número um. O segundo nível de análise, podemos falar sobre a figura específica do Ciro Nogueira, presidente do PP, uma liderança da centro-direita, ex-ministro do Bolsonaro, e portanto, né, faz parte um pouco de um ambiente investigativo que todos são, pelo menos tem culpa no caso, ou pelo menos podem ser atingidos. Acredito eu que quando a gente chega numa campanha presidencial, vamos ter um ambiente onde um vai jogar lama contra o outro. Então não vamos ter uma campanha onde a campanha do PT vai tentar associar o bolsonarismo ao escândalo do Banco Master, a campanha do Flávio Bolsonaro da oposição vai associar, né, ao governo Lula, e no final do dia, eu acho que o eleitor vai ficar confuso e chegar à conclusão que todos estão corruptos, pelo menos do lado do bolsonarismo e lulismo. Então vai ser jogando lama um contra o outro. E por último, eu diria que assim, é um sinal que lideranças graduadas no Congresso, outras lideranças graduadas no Congresso também devem temer pela linha investigativa futura. São dois níveis de análise que o Christopher Garman está nos propondo, Daniel. Um é o abrangente, quanto que isso daí influencia um clima que por si já é ruim e não é positivo para o Palácio do Planalto, em termos de que o país está podre, a política está podre, a corrupção campeia e ninguém é capaz de dominar. O outro, ele diz, é a figura específica, política do senador, que é um operador político relevante dentro do Centrão. Como é que fica para o Centrão? Para o Centrão, William, e para o bolsonarismo. Hoje o clima na pré-campanha de Flávio Bolsonaro era de, olha, não era nada disso que vocês estavam pensando, tá? Não tenho nada a ver com isso. Tentando se desvincular, obviamente, do histórico do bolsonarismo com Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, óbvio, foi aliado durante muito tempo do petismo, de Lula, de Dilma Rousseff, mas ele embarcou no bolsonarismo de forma muito forte, foi ministro da Casa Civil, foi uma figura que blindou politicamente o governo Bolsonaro no seu pior momento de crise, no auge da pandemia, fiador das relações do governo Bolsonaro com o Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, foi uma peça política absolutamente relevante na articulação. Existe agora essa tentativa do bolsonarismo de fugir da figura de Ciro Nogueira. E é óbvio que isso deu força no Palácio do Planalto e no governo para uma ala que já existia. Gleisi Hoffmann fazia muito parte dessa ala quando estava no governo, mas ainda é uma figura absolutamente relevante no PT, de acreditar que o governo e o Palácio do Planalto têm muito mais a ganhar no sentido de apontar o dedo para o escândalo do Master do que se proteger e ficar na defensiva de forma acuada. Em que pese o envolvimento principalmente do PT da Bahia, Jacques Wagner, Rui Costa, com ramificações do Master, esse grupo político acredita que o governo deveria ir para cima, ter uma postura mais ofensiva. Agora, pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Esse escândalo a gente já está cansado de dizer, é um escândalo ecumênico. A bola da vez foi Ciro Nogueira, mas para ficar só num exemplo que foi o de hoje, que foi a redação, o texto pronto da emenda que defendia os interesses do Master na ampliação do Fundo Garantidor de Crédito, a mesma emenda, e não foi objeto de operação da Polícia Federal hoje, foi apresentada como projeto de lei pelo deputado Felipe Barros, que é candidato ao Senado pelo PL do Paraná. E também houve uma tentativa de líderes partidários, PP, republicanos, PSB, para dizer que não fica só na direita, de incluir numa tramitação de projeto na Câmara dos Deputados a possibilidade de demitir
diretores do Banco Central, revendo a independência do banco no momento em que o Banco Central analisava a compra do Master pelo BRB. O que a gente está querendo dizer com isso é que tem muita coisa ainda para se desenrolar nas investigações, da mesma forma que pegou Ciro Nogueira agora, pode pegar vários outros políticos em questão de semanas e meses. Se a gente segue a tua trilha, Daniel, e a tua trilha indica o seguinte, boa parte do que são as estratégias político-eleitorais agora dependem da polícia, dependem das investigações. Agora, vamos tomar o fato de hoje, Caio. Em que essas estratégias se alteram ou não têm impacto? Não, eu notei hoje na campanha do Flávio uma tentativa de distanciar do Ciro Nogueira. Eu conversei com das pessoas mais próximas do Flávio e falou, pô, Ciro Nogueira não é do PL, Ciro Nogueira não é do Conselho Político, a gente não precisa do Ciro Nogueira, não ajudou a montar os palanques estaduais, que estão bem estruturados de fato na campanha do Flávio. E a própria nota que o Flávio Bolsonaro divulgou é uma nota fria, gélida, distante, que cita pouco o Ciro, faz um elogio ao André Mendonça, que foi o autor da ação, e defende as investigações sérias, ou seja, é quase como se esse personagem não tivesse sido o principal ministro do governo Jair Bolsonaro. E ele foi o principal ministro do governo Jair Bolsonaro. A campanha do Flávio aventava, isso perdeu força, é verdade, mas aventava a possibilidade do Ciro Nogueira ser candidato a vice. Então é difícil. Não teve uma entrevista ainda do Flávio, muito provavelmente amanhã, pelo que a gente tem informação, o Flávio vai a Santa Catarina e será questionado pela imprensa sobre isso e confrontado, porque não dá para, é muito difícil. Então eles estão modulando, mas mudou, né? A mudança na campanha do Flávio é essa, justamente tentar distanciar, dizer ele era um aliado, mas não era tanto assim para o Flávio, era um aliado mais do pai. E para o governo, eu notei, o Palácio do Planalto baixou uma ordem de silêncio, por quê? Primeiro porque o Ciro tem um ministério, o Ministério dos Esportes e o comando da Caixa Econômica Federal, que é o indicado do Arthur Lira. E segundo, porque o Planalto não pode se dar ao luxo de confrontar o Congresso agora, uma semana depois do Messias. Mas, como o Daniel colocou, deixou a artilharia toda para o PT, pedindo CPI do Master e tentando empurrar algo que o PT vinha tendo dificuldade, de colar esse caso na direita brasileira. Numericamente tem mais gente da direita, mas pegou mais o governo pelo pessimismo que o Christopher coloca e pelo fato do Supremo Tribunal Federal estar envolvido diretamente e muita gente, o eleitorado, entende Supremo e Palácio a mesma coisa. Mas mudou essa percepção no PT e no governo de intensificar essa tentativa de colar o caso Master à direita brasileira. Isso foi nítido também hoje. Em certa medida, do ponto de vista dos símbolos da política, o Ciro Nogueira oferece uma espécie de elo de ligação entre interesses do setor financeiro, porque aí nós estamos colocando o Master como um representante do atrevimento e do dinamismo de partes do setor financeiro, vamos colocar assim, né? Os mais atrevidos se dão melhor, digamos. E o mundo da corrupção e da política. William, a corrupção, eu queria tratar exatamente desse tema, né? Hoje, o Alberto Almeida, cientista político, que vem sempre aqui conosco, me alertou para o que está acontecendo com a percepção da população sobre a corrupção, que eu acho que a gente pensa em efeito nas eleições, nós temos que pensar em como a opinião pública vai absorver tudo isso que está acontecendo, né? Como é que ela vai encaixar a percepção sobre a investigação da Polícia Federal, quem é da direita, se tem mais da direita, quem é da esquerda, quem não é, né? E ele chamou a atenção para o seguinte, a gente tem assistido, sim, uma preocupação consistente e constante dos brasileiros apontando a segurança pública como um problema, mas o problema que mais cresceu nos últimos 6 meses, na visão dos brasileiros, foi a corrupção. Então, a corrupção vai subindo para ganhar uma relevância importante, um protagonismo aí no debate eleitoral, e a grande questão é qual vai ser a saída que cada um dos lados vai encontrar, já que os dois lados estão comprometidos. Então, se a corrupção, que é uma mancha na história do PT, não tem a mesma força de mancha na história do bolsonarismo, né? Não como um caso lava-jato, como a gente assistiu o envolvimento do Partido dos Trabalhadores. Então, eu acho que acompanhar a opinião pública de como ela enxerga isso, a quem ela prega o selo de corrupto, acho que vai ser interessante. Se a gente olhar
para os dados das últimas pesquisas, essas pesquisas que foram feitas essa semana, mais de 50% das pessoas já estão acompanhando o que é o caso Master. As pessoas já entenderam quem é o Daniel Vorcaro. Enxergam o caso Master como um caso de corrupção. Então, tem uma bomba relógio aí que vai demandar dos dois lados resposta. Tem uma questão interessante, que a pesquisa da Quest de março sobre o caso Master, ela coloca a esquerda atribui à direita e a direita atribui à esquerda, por óbvio. Mas para o eleitor de centro, que é o eleitor decisivo nessa eleição, esse eleitor que votou no Bolsonaro em 18 e no Lula em 22, ele entende como eleitor suprapartidário. Então, as estratégias da direita e da esquerda vai ser para esse público e convencer que um é o outro, que o caso, o PT tentando convencer que é da direita e a direita tentando convencer que é um caso da esquerda. A pesquisa mostra exatamente isso. O eleitor moderado de centro, ele entende como um caso ecumênico. Os extremos entendem como sendo dos seus adversários. Cris, você na sua resposta até agora me chamou muita atenção a ênfase que você deu ao aspecto mais abrangente da questão. Você começou seu raciocínio dizendo de tal ordem o pessimismo, digamos, o descrédito, a decepção generalizada com o funcionamento do sistema político, que um caso como essa ação da Polícia Federal de hoje apenas reforça o que já está ali. Estou lendo o teu raciocínio corretamente, Cris? Se eu disser que, no fundo, essa ação tem menos impacto do que se espera, porque o grande impacto está dado e é irreversível? Olha, eu acho que assim, você captou um pouco a linha de raciocínio que eu assim, pelo menos estava tentando desenvolver, William. Uma coisa que chama muita atenção para mim, olhando as pesquisas, né, qualitativas e nacionais, e no ano passado também, é que isso é uma eleição onde o eleitor entra com um grau de pessimismo maior que eu já vi há muito tempo. O eleitor brasileiro, se você pega a comparação de opinião pública no Brasil com outros países, o brasileiro sempre teve preocupação do dia a dia, mas em comparação com outros países, a opinião pública no Brasil sempre era mais otimista sobre o futuro. Não estamos vendo isso nessa eleição. Nós estamos vendo um pessimismo com o futuro, estamos vendo sinais de desgaste tanto do lulismo quanto do bolsonarismo, uma descrença, não é, sem um salvador da pátria, não é? E a corrupção acaba aprofundando esse pessimismo. Do lado tático para a eleição, eu acho que para qualquer incumbente, qualquer governo, não é bom você ter esse pessimismo se aprofundar ainda mais. Parte de uma campanha de qualquer governante é dizer que o seu governo está melhorando a vida das pessoas, então dificulta o trabalho do Palácio Planalto, sim, para a reeleição do presidente. Mas se a gente olha sobre o tema específico de corrupção, eu só chamaria a atenção que tem passivo do lado do bolsonarismo também. Tem elementos, seja do próprio histórico do senador Flávio Bolsonaro, seja do histórico da família Bolsonaro como um todo. Podemos argumentar que as denúncias não são da mesma escala, sim, mas em uma campanha presidencial vai ter munição de jogar lama dos dois lados. Segurança, não. Segurança, eu acho que a vantagem comparativa da oposição sobre o tema de segurança é maior. Eu diria que a candidatura do Flávio Bolsonaro é estruturalmente mais competitiva sobre o tema de segurança. O que o Palácio Planalto pode fazer, a campanha do Lula, é tentar reduzir o tamanho do buraco. Em corrupção, eu acho que vai acabar sendo um nivelamento por baixo. Então, se você tivesse que escolher seu veneno no Palácio Planalto, ter corrupção como uma preocupação maior do que segurança não é de todo ruim. Mas o lado que não ajuda é que aprofunda esse pessimismo, sim. Quem tem mais lama para jogar ainda, Daniel? Acho que não importa, seguindo na linha de raciocínio do Chris Garman, William, não importa quem é que tem mais lama para jogar. Os dois lados têm. Mas o clima aquele feel-good factor, seja por motivos econômicos, seja por alguma boa comunicação do governo, beneficia sempre o Palácio do Planalto. E o contrário disso, digamos, um feel-bad factor, não importa por que motivo, se o dinheiro não está chegando, se o salário só chega até o dia 25 de cada mês, não importa se é por causa da Bet, se é por causa do comércio online compulsivo, se é por causa do juro alto, mas se a economia vai mal,
as pessoas descarregam no governo. Se existe uma percepção de que a corrupção é alta, recai sobre o governo. Se existe uma culpa sobre segurança pública, ninguém vai lembrar se os governadores estão indo bem ou estão indo mal, recai sobre o governo federal. Porque a gente vive num país de regime presidencialista ainda, que está muito na cabeça das pessoas. A gente tem falado extensamente nos últimos anos sobre a migração do eixo de poder para o legislativo, em parte sobre a hipertrofia do judiciário também, mas na cabeça das pessoas, governo bom, governo ruim, é culpa do presidente da República. Há um aspecto. Claro, Cris, prossiga. Uma colocação? Prossiga. Quando eu olho as pesquisas, esse pessimismo tão aprofundado e um lulismo e bolsonarismo com cicatrizes nas suas costas, eu permaneço da visão que atores em Brasília estão subestimando o potencial de um terceiro nome ser competitivo nessa disputa. Não é? Se a gente olha algumas pesquisas, mostram que 40% dos eleitores querem um nome que não é nem Lula nem Bolsonaro. Eu acho que o espaço perante a opinião pública para um terceiro nome ser competitivo está maior nesse ciclo do que em ciclos eleitorais anteriores. Eu não aposto que outro nome que não seja Flávio Bolsonaro chegue no segundo turno, não é a minha aposta. Mas eu não me surpreenderia que quando a campanha chegar, dado esse pessimismo tão profundo, que um candidato que tenha mais credibilidade no tema de corrupção ou que represente algo novo pode assustar os candidatos nessa disputa. Nós não vamos saber, entretanto, antes que a campanha começar para valer, porque todos os outros nomes que estão na praça, seja Caiado, seja Gema, seja outro nome, não são conhecidos nacionalmente, dificilmente vão ser antes da campanha. Mas eu só diria que esse ambiente de visão pública é propício para um nome dar uma subida assim. Deixa eu examinar outra tese que tem sido muito, digamos, mencionada por analistas políticos. É a seguinte, Caio. Até aqui, nesse tipo de comportamento de tribo, comportamento tribal que a gente tem nas bolhas, o que acontece de um lado não gruda no outro e vice-versa. Pode acontecer o que for, não adianta. Não gruda, não. Este caso de hoje, estou testando o argumento, teria esta possibilidade de romper o teflon, ou seja, grudou? Não, eu acho que o campo de disputa dessa eleição é o centro. Né? Assim, eu não acho que o caso de hoje fura bolhas, mas o caso de hoje ele pode convencer o eleitor moderado, de centro, decisivo, com voto flutuante, que já foi no Lula, já foi no Bolsonaro, a migrar para algum caminho. Agora, a eleição é daqui a 6, 7 meses, essa não vai ser a única operação até a eleição. Você vai ter operação, certamente, contra outras figuras da direita e contra outras figuras da esquerda. Então, por si só, a gente considerar o que aconteceu hoje como algo decisivo, determinante, tendo em vista a distância da eleição, tendo em vista que a gente sabe que o caso é suprapartidário, não acho que ele vira votos, mas ele ajuda sim a convencer, porque se tem uma cara da direita brasileira e do centrão no Brasil, é o Ciro Nogueira.